Quanto, vamos dizer, ao Império Soviético, você vê que a ideia do Estado mundial, ela está profundamente imbricada já na doutrina do Karl Marx. Karl Marx acreditava que as diferenças de interesses nacionais só existem por causa das respectivas burguesias que concorrem por mercado. Essa é uma ideia de jirico total, uma ideia de jirico, mas ele acreditava nisso. Então isso quer dizer que toda perspectiva de Estado nacional, de expansão nacional, para ele era uma expressão do interesse burguês. Não é isso? E que quando viessem os proletários iam demolir, junto com o respectivo poder burguês, iam demolir os Estados-nações e criar um Estado mundial. Então, quer dizer, o projeto de Estado, a ideia do Estado mundial já está no Karl Marx. Na União Soviética, projetos explícitos de Estado mundial já aparecem no tempo de Lenin. Existe um autor americano, chama-se J. Goodman, que escreveu um belo livro, o Projeto Soviético de Estado Mundial, que foi, inclusive, por incrível que pareça, foi traduzido no Brasil nos anos 50. O pessoal deveria ler. Então, este projeto, ele contrasta, o projeto soviético, ele contrasta brutalmente com o Império dos Tsares. O Império dos Tsares era um império religioso. O chefe da igreja na Rússia é o Tsar, não o Papa. Então, menos o Tsar seria um braço armado da igreja do que a igreja seria um órgão de expansão do poder tsarista, né? Então isso quer dizer que, embora o Império Tsarista aceitasse comunidades de outras religiões dentro dele, havia um acordo explícito, tá certo? E a ideia era do Império da Igreja Ortodoxa. E quando vem o Império Soviético, ao contrário, não tem mais Igreja Ortodoxa, tá certo? A doutrina oficial é materialista e eles querem se impor ao mundo na base das revoluções, na base da chantagem, na base da trapaça, na base do roubo, tá certo? E sobretudo de uma pregação antirreligiosa violenta e do morticínio dos religiosos. Quando isto vem abaixo, aparece então na cabeça desse senhor Dugin, Alexandre Dugin, uma ideia maravilhosa. Por que não fundir as duas coisas? Porque o que queria o Tsar? A expansão do Império Russo. E o que queria o Stalin? A mesma coisa. Então, só há uma diferença da religião. Então, nós podemos misturar as duas coisas. Tá certo? E é o que estão fazendo agora. Tá certo? Mas, o Dugin teve ainda uma segunda esperteza. Ele disse: qual é o principal obstáculo à expansão do Império Russo? É o Império Ocidental, que ele identifica com os Estados Unidos, de algum modo. Então, nós precisamos, em torno da ideia do Império Russo, juntar forças com outros, com aliados, que também têm o mesmo inimigo. Então o que ele fez? Ele fez a lista dos inimigos do Ocidente. E, assim, a natureza dos argumentos usados por cada um não interessa. É contra o Ocidente, serve. Então serve o comunismo, serve o nazismo, serve o fascismo, serve o islamismo, serve, vamos dizer, a extrema-direita nacionalista cristã francesa, serve, vamos dizer, tem outra, na França tem duas extremas-direitas, tem uma extrema-direita cristã e tem uma extrema-direita darwinista, evolucionista, materialista, chefiada pelo Alain de Benoist. O Alain de Benoist e o Alexandre Dugin são carne e unha. Então, isso quer dizer que tem essa coisa, o pessoal eurasiano aprendeu com os comunistas mesmo. Eles aprenderam que a unidade ideológica do movimento não tem importância, não é necessária e até inconveniente. Porque se você quer submeter todo mundo a uma doutrina ideológica uniforme, você limita a área de expansão. Mas se você consegue pegar pessoas com ideologias diferentes e encaixá-las dentro de uma estratégia global, todo mundo trabalha pela mesma coisa por motivos subjetivos completamente diferentes. Está entendendo? Então, isso aí
É assim, funciona como antissemitismo. Se você odeia os judeus, pouco importa o motivo pelo qual você os odeia. Né? Os nazistas odiavam porque eles achavam que eles eram todos comunistas. E os soviéticos odiavam porque eles eram todos capitalistas. Mas não importa. Você junta as duas coisas e vai contra o seu inimigo ideal, né? E os comunistas, a partir dos anos 50, 60, eles descobrem isso, né? E começam a aceitar uma variedade de ideologias diferentes dentro do seu movimento. E assim está até hoje. Quando a iniciativa passa do comunismo para o eurasianismo, o que muda nesse sentido? Absolutamente nada, ainda é a mesma coisa. Só que o eurasianismo ainda tem um espectro de aliança muito maior. Ele aceita tudo, qualquer porcaria serve, né? Então você vê, por exemplo, dentro do eurasianismo, você vê o grupo stalinista, que ainda repete a doutrina de Stalin, materialismo dialético, aquela coisa, e do lado você tem o negro que está defendendo lá a igreja ortodoxa e outro que está defendendo o Islã. E, evidentemente, o projeto eurasiano ele tenta absorver o Islã nisso, mas acontece que o Islã tem os seus próprios projetos imperiais que são muito anteriores. Então você tem aí uma concorrência. O que é o eurasianismo? O eurasianismo é uma tendência, é uma tentativa de fazer o planejamento central do caos e da confusão. Quer dizer, nós aceitamos todas as comunidades, mas elas vão fazer exatamente o que nós mandamos elas fazer. Então já é uma coisa, subir um patamar na perversão da coisa, né? Você vê, se você ler direitinho ali o Antônio Gramsci e outros teóricos, você vai ver que, do ponto de vista comunista, o inimigo não é um treco abstrato chamado capitalismo. O inimigo são poderes reais, constituídos, como, por exemplo, a Igreja Católica e o governo americano. Então não adianta você ficar na briga ideológica, você tem que destruir o inimigo. Então apareceu este cara chamado Alexandre Dugin, que é um gênio de alguma maneira, um gênio do mal, mas é um gênio. E ele diz, o que nós temos que fazer é parar de falar em comunismo e juntar tudo o que exista contra os americanos, de todas as correntes ideológicas possíveis. Então vale comunismo, nazismo, islamismo, anarquismo, tudo serve. E ele fez esta síntese. Tá entendendo? Então, esta é a nova proposta. É o mesmo pessoal da KGB decidiram mudar o discurso para chegar ao mesmo objetivo com outro discurso. Porque se você quebra o poder americano e cria uma hegemonia russo-chinesa, acabou, né? Aí são os 1000 anos de treva que falava o Ronald Reagan. E é exatamente isso que eles querem. Você acha que a Rússia tem alguma capacidade de civilizar os outros? Pega a história da Rússia. A ciência russa não existe, é tudo copiado. É tudo subsidiária da cultura francesa, inglesa, americana. Não tem uma pujança própria, nunca teve. Agora vem dizer, nós vamos civilizar o mundo, nós vamos até cristianizar o mundo. Vai cristianizar o caralho, porra. Quer dizer, isso é uma presunção, isso é tudo uma fachada cultural para encobrir o que é um projeto de poder mundial, puro e simples. E um poder mundial muito mais cínico do que esse que nós temos aqui. Então, é um negócio, é o que eu diagnostiquei ali. Você tem 3 blocos. Você tem um bloco globalista ocidental, que é o pessoal fabiano, no fim das contas, é a turma da Fabian Society, tá certo? Que é a força principal no Ocidente. O socialismo fabiano é o socialismo anestésico, que vai sendo implantado de pouquinho. E daí aparece o sujeito ingênuo dizendo, escuta, mas por que esses grupos econômicos têm interesse no socialismo? É simples estudar economia e você não, esse aqui é o problema. Então, eles sabem que um regime comunista, no sentido da total estatização dos meios de produção, é impossível. O que é possível é uma centralização de tipo fascista, onde você tem o governo divide os seus poderes com meia dúzia de grandes grupos econômicos. Isso é só isso que dá para fazer e é só isso que vai acontecer. Então é nisso que eles apostam, e sempre ganham, evidentemente. Então você tem esse grupo, você tem o esquema russo-chinês e você tem o esquema islâmico. Às vezes eles brigam, às vezes se aliam, tá certo? E nós estamos no meio disso, levando soco tudo quanto é lado.